Bem-vindo, você que está assistindo. Eu sou o Guilherme. Estou fazendo esse vídeo com um intuito totalmente acadêmico, tá? Para um trabalho da faculdade. Vou falar um pouquinho sobre o React, tá? Nesse vídeo eu pretendo abordar aí um pouquinho dos conceitos dele, explicar mais ou menos o que é, como funciona. E também a parte de codificação, pretendo preparar um ambiente de desenvolvimento e passar um, um exemplo dele aí funcionando, né, bem básico. Pretendo fazer um Olá Mundo aí, um Hello World pra gente. Vamos começar então, né? O que é o React? Essa definição que vocês estão vendo aí, no caso, o React é uma biblioteca JavaScript declarativa, eficiente e flexível para criar interfaces visuais. É uma definição dos próprios criadores do React, tá? Ele foi idealizado pelo pessoal do Instagram e depois que o Facebook adquiriu o Instagram, virou open source. Hoje muita gente trabalha em cima do React. Muita gente confunde também com o framework, mas na verdade é uma biblioteca do JavaScript, tá? Ele, como vocês estão vendo aí, é focado para interfaces visuais. Com esse conceito, a gente pode concluir, como eu falei, que não é um framework, e sim uma biblioteca, e serve para criar interfaces visuais. Ponto. React é isso, pessoal. Não é nada mais que isso. Aí você pode perguntar, né? Se ele é somente uma biblioteca e serve para criar interface, por que e como a gente cria aplicações completas com ele, né? Eu vou falar para vocês o seguinte, o React, ele em si, por si só, digamos assim, ele não vai criar uma aplicação, né? Mas dentro do seu ambiente, como eu até coloquei aqui, desse ecossistema do React, aí sim ele pode ser muito potente, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu quero falar quando eu uso esse termo ecossistema, né? Essas são as ferramentas que a gente usa no desenvolvimento de uma aplicação completa para o React, né? O que acontece? O React é a biblioteca usada, o JSX, que é a forma como a gente codifica, tá? Não é o JavaScript puro, e a versão do JavaScript, que é o ES 2015, a gente tem que estar utilizando ela, pode ser alguma coisa mais nova, mas para inferior a isso não se programa em React. O Webpack, que é basicamente a conversão, né? Bom, vou dar uma explicada de forma rápida de cada um dos termos aí, né? O Webpack, ele é como se fosse um empacotador dos módulos, tá? Se eu tentar explicar de uma forma mais simples, pensa assim, ele carrega os módulos, resolve as dependências desse módulo e concatena tudo em um único arquivo. Ou seja, ele vai pegar o JSX e vai fazer esse cara ser lido para uma aplicação como se fosse JavaScript, entendeu? E óbvio que em outros projetos mais grandiosos, mais complexos, a gente usa outras libraries também, né? Por exemplo, o que é bastante usado no React hoje é o Redux, que é para os estados dos módulos, né? Quando é muito complexo, o pessoal não gosta de trabalhar com setar os estados dos módulos somente com React. Ele tem essa opção, mas como a gente sabe, o Redux aí originado do Flux é bem melhor para isso. A gente vê também muitos casos com o Fetch, que é para agilizar essa comunicação cliente-servidor, né? E algumas libraries para teste também são bem utilizadas no React, mas não vai ser o nosso foco aqui nesse vídeo, tá? Enfim, com esses itens, você consegue montar aplicações completas, tá? Não
usando, a gente vai usar o termo React, mas o React é somente a biblioteca mesmo. A vantagem, né? O React ele usa componentes para que seja possível aumentar o máximo de reuso, né? Vocês vão perceber isso nos exemplos depois, que você cria módulos e define como padrões esses módulos para você poder reutilizá-los, né? A vantagem principal do React é essa componentização como um todo, né? Você mantém tudo num arquivo só, tem tudo bem próximo e você pode reutilizá-los, né? Você cria uma estrutura, depois faz como se fosse um polimorfismo, né? Digamos assim, como se fosse, tá, pessoal? Vou dar um exemplo do jQuery e o React. Aqui a gente está setando um botão, tá? O jQuery você teria a parte no HTML, o JavaScript, também o CSS, para a configuração de um único botão. São 3 partes distintas, porém que são o mesmo objeto, né? São o mesmo componente. Quando você está no ecossistema React, no ambiente React, você faz tudo isso no JSX. E o Webpack que faz essa conversão para o JS para a gente, né? Mas fica muito mais simples, como vocês podem ver, vocês têm uma simplicidade maior, né? Vocês podem, por exemplo, saber que esse cara aqui é um botão, já está setado com as suas funcionalidades gráficas e também com as suas funcionalidades de manipulação do objeto, enfim. O importante é vocês focarem que aqui a gente poupou bastante coisa e uniu tudo num módulo só, descomplicando, ao meu ver, a utilização desse botão. Por exemplo, se a gente fosse dentro do React tiver a necessidade, né, de ter um botão parecido com esse, a gente poderia editar usando alguns parâmetros, né? O React tem uma funçãozinha que é o props, que é o properties, né, para abordar melhor. Ele, no caso, você pode modificar somente a recepção de parâmetros desse botão para caso você queira personalizar a mesma estrutura de botão, mas para diferentes áreas do seu projeto. Por isso que o React deixa mais produtivo, né, o programador, o código dele em si, e o reaproveitamento é bem maior, né? Você não deixa código ocioso, digamos assim. Probabilidade de falha e bug também é menor, tendo em vista que você está utilizando uma estrutura só. Se der erro em posteriormente um botão que você alterou a propriedade, você sabe que o erro está ocasionado em uma estrutura apenas, né? Fica mais fácil para ser identificada. Agora eu pretendo passar um pouco aí da codificação, né? Vamos pôr a mão na massa, montar esse ambiente de desenvolvimento para o React e subir aquela aplicação Olá Mundo que eu tinha comentado já. Bom, eu estou aqui no meu desktop usando o prompt de comando aqui. Primeira coisa a ser feita, a gente vai criar um diretório para o nosso projeto, que eu vou nomear de projeto LES, projeto tracinho LS, de laboratório de engenharia de software, que no caso é a matéria para a qual eu estou fazendo esse vídeo, tá? Estou dentro do meu diretório. A gente vai usar agora a ferramenta npm, que é nativa do Node.js, tá? Vocês devem conhecer, funciona como um utilitário para linhas de comando, né? Você instala pacotes, manipular projetos, enfim. Também funciona como um repositório online para o Node. Vocês já devem estar familiarizados aí com npm no caso. Vamos dar o comando init, primeiramente, para inicializar esse cara. Assim que ele for inicializado, vai me criar dentro da
ele vai pedir, na verdade, primeiramente aqui esses requisitos. A gente pode dar Enter tudo que está setado como default, porque é mais uma parte organizacional aqui, descritiva do projeto, que para o teor desse vídeo não é importante, tá? Bom, segundo passo é a gente instalar o React. A gente vai instalar através do npm também. Dá o comando save React e React, não, que é a extensão. Próximo passo, pessoal, a gente vai instalar através do npm também o nosso Webpack, tá? Que eu tô passando esse "-dev", que é para pegar a versão desenvolvedor Webpack. Então, mais uma vez, através do npm, a gente vai install e pedir aqui o Webpack -g. Ele vai me trazer o global. Então eu vou dar o comando aqui, npm install core loader present React e o bundle perfeito. Aqui a gente vai fazer a instalação destes pacotes, beleza? Beleza, agora a gente viu que deu ok. Aqui os pacotes que a gente puxou, o loader já está instalado. Vamos começar a... Vou abrir o Notepad++, que eu acho melhor do que o bloco de notas comum. Tá certo, pessoal. Vamos primeiramente criar o arquivo HTML, né? A gente vai dar o nome de index para ele. Aqui na pasta do projeto mesmo, com a extensão HTML, está criado. Esse arquivo é o principal, né? A gente pode falar assim, é onde a aplicação vai importar todo o JavaScript referente da aplicação, através de a gente setar como script mesmo. Mas é aqui que o nosso browser vai ler, e é o que vai ser mostrado, né, para o usuário. Tá, aqui a gente montou o esquema aqui do nosso HTML. É isso que vai subir. A página tem que vir com o script que está contido no bundle.js e com o título exemplo React, na linguagem português, enfim, configuramos. Para a gente poder criar o bundle.js, que é o JavaScript da aplicação, é todo o JavaScript da aplicação, né? E a gente vai precisar configurá-lo primeiramente no arquivo Webpack, o arquivo de configuração do Webpack. Esse arquivo a gente vai salvar como webpack.config.js.
Bom, aqui a gente criou o nosso Webpack, o arquivo de configuração. Basicamente a configuração mínima, né, para uma aplicação Webpack é isso. Não existe uma outra forma de você ter um Webpack senão com o arquivo entrada, que no caso é o app.js, que app.js no caso, né, que a gente ainda vai criar, e o bundle.js, que a gente não vai criar, mas a partir do momento que a aplicação foi executada, o nosso Webpack vai gerá-lo automaticamente para o HTML ler, entendeu? Criar agora o nosso app.js, certo? Aqui a gente vai usar o React. Como? Primeiro a gente importa. Que importamos o React. Então, agora a gente vai usar uma função do React DOM, que é a render. Ela tem esse nome justamente de renderização, tá? Aqui a gente está com o nosso código React Olá Mundo pronto, pessoal. Não tem mais o que ser feito. Porém, apesar de ser muito simples, né, vocês estão vendo, são 3 linhas, ele tem limitações para os navegadores, né? Óbvio, o código React não roda direto no navegador e também a questão de estar no ES 2015. O que a gente tem que fazer para ajustar isso? Lá no nosso Webpack config aqui, a gente vai setar algumas coisas aqui para ele saber o que tem que fazer, tá? A questão dos módulos, né? A gente vai informar para ele o que deve ser feito aqui. Os loaders, que são basicamente o transpilador que a gente usa no caso, né? Aqui precisa isso. E aqui também. Pronto, para não dar erro. Aqui os loaders, né? A gente tem que, como eu falei, informar ao Webpack o que ele deve, qual ação tomar, né? Por exemplo, aqui eu vou falar para ele pegar todos os arquivos que terminam com JS. Se for .js, você vai tentar ler esse cara, entendeu? Aqui eu vou pedir para ele não considerar as bibliotecas que estão importadas pelo... Quando você instala o Webpack, ele traz os módulos, né? Node módulos. E eu não quero usar eles, não faz sentido para essa aplicação nossa aqui, tá? Vou falar que a gente está usando o loader. No caso, o nosso loader é o Babel loader, certo? E também vamos informar quais são os loaders secundários, né, que a gente utiliza. O Babel Loader é o principal e a gente seta também os que estão presentes no React e no JavaScript usado, né? Então a gente, no caso a query, né, que é usada, a gente vai colocar aqui pré-setá-lo já, React e também 15. Beleza, quanto a isso,
Aqui eu esqueci. Pronto. Preciso mais desse ponto e vírgula. Vou salvar essa aplicação aqui, meu app. E se a gente digitar o comando agora na pasta do projeto webpack -w, subiu. Se a gente vir aqui, passa nos projetos, o HTML, vou abrir ele. Vai ter o Olá Mundo que a gente configurou. Mas ainda assim eu creio que não é o melhor cenário a gente usar dessa forma, né? Pelo menos eu acho que com essa versão mínima a gente pode melhorar um pouquinho, né? Se a gente instalar o Webpack Servidor, vou cancelar aqui o processo, a gente consegue acessar esse cara através de alguma porta, né? A aplicação pode rodar em localhost e a gente não precisa acessar clicando ali no arquivo. Então vamos mostrar aqui. Eu vou instalar Webpack dev server. Certo, instalamos aqui o Webpack Server. Agora eu vou fazer uma mínima configuração aqui no package do npm. Ele já importou aqui a dependência, mas no script o que eu vou colocar? O comando start vai fazer o que pra gente? Ele vai executar o seguinte comando: webpack dev server. Muito bem. Salvar esse cara. Agora se a gente der um npm start, ó, vocês podem ver que ele já subiu. Vou abrir o navegador aqui. Vou acessar aqui o local. E tem o nosso Olá Mundo já através do localhost, né? A gente ainda pode melhorar um pouco, né, pessoal? Com um simples comando, a gente pode, toda vez que modificar esse cara, ele ser atualizado, porque fica um delay, né? Então vamos aqui novamente no nosso package. Ao invés de somente deixar o Webpack Dev Server, eu vou colocar atributos para que o mesmo seja atualizado de forma instantânea. Vocês vão ver como fica melhor. Ele subiu, se a gente entrar aqui, ó, para atualizar, ele está aqui. Mas o legal agora, pessoal, é o seguinte: posso vir aqui no meu app, trocar aqui, ó. Vou salvar o meu arquivo. Se eu acessar aqui, ele já atualizou. Muito bom, né? Cara, e atualiza instantaneamente. Pessoal, esse foi meu vídeo. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Obrigado por assistirem.